Naquele mesmo dia, iam 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em tua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Cada minuto desse culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti como um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Que bom que foi, Jesus, achar teu endereço. Melhor ainda, porque tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui todos são teus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Naquele mesmo dia,
Iam 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em tua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Cada minuto desse culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti como um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Que bom que foi, Jesus, achar teu endereço. Melhor ainda, porque tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui todos são teus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Naquele mesmo dia, iam 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús.
Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em tua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Cada minuto desse culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti como um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Que bom que foi, Jesus, achar teu endereço. Melhor ainda, porque tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui todos são teus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Naquele mesmo dia, iam 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido.
Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em tua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Cada minuto desse culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti como um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Que bom que foi, Jesus, achar teu endereço. Melhor ainda, porque tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui todos são teus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Naquele mesmo dia, iam 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro,
o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em tua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Cada minuto desse culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti como um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Que bom que foi, Jesus, achar teu endereço. Melhor ainda, porque tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só a casa, mas aqui todos são teus. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Naquele mesmo dia, iam 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em tua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro, e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Cada minuto desse culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti como um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Que bom que foi, Jesus, achar teu endereço.